o fim do automóvel como o conhecemos. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A Ford, uma das maiores montadoras de automóveis, anunciou que irá fechar suas 3 fábricas restantes no Brasil e encerrar a produção de carros por aqui. As fábricas de Camaçari, na Bahia, Taubaté, em São Paulo, devem ser fechadas ainda no primeiro semestre, a fábrica de Horizonte, no Ceará, até o final do ano. A empresa continuará no país, porém vendendo modelos importados. Não mais produzirá nenhum carro nacional. Alguns modelos que eram fabricados apenas para o mercado nacional deixarão de ser produzidos. É algo ruim, não há dúvida. É o fim de uma história de mais de 100 anos. A Ford foi a primeira montadora de automóveis a se estabelecer no Brasil em 1919. A saída da empresa certamente tornará o mercado um pouco menos diversificado, um pouco mais oligopolizado, o que provavelmente aumentará um pouco os preços, pela diminuição da concorrência. Mas o pior de tudo, claro, é o fim de muitos empregos. A empresa fala que, entre a reestruturação no Brasil e na Argentina, serão cortados cerca de 5.000 empregos diretos. Lógico, uma montadora acaba tendo toda uma grande cadeia de fornecedores de peças e pessoas que prestam serviços, que também vai acabar sofrendo com o fechamento das fábricas. Existem muitos culpados por esse tipo de coisa, certamente não é possível isentar o atual governo federal de parte da responsabilidade. Pouco foi feito por Bolsonaro para reduzir de fato a enorme carga tributária brasileira e muito poucas ações de redução do terrível overhead que a CLT representa hoje para o empregador. Poucas dessas ações tiveram sucesso. É fato que muito desse fracasso pode ser colocado como culpa do Congresso e do STF, que praticamente barraram qualquer ação de Bolsonaro nesses 2 primeiros anos, mas é lógico que não dá para tirar totalmente a culpa do próprio. Talvez se fosse mais enfático na perseguição de pautas econômicas, quem sabe. De qualquer forma, a própria montadora alegou que desde 2013 estava no vermelho no Brasil. O problema, portanto, já vem de governos anteriores. De fato, a maior fábrica da Ford, em São Bernardo do Campo, fechou em 2019 e o fechamento já havia sido anunciado antes mesmo da posse de Bolsonaro. Mais do que isso, no mundo todo a Ford mudou sua estratégia de vendas. Pouco foi noticiado por aqui que fábricas na Austrália, na França e nos Estados Unidos também foram fechadas. Seria preciso muita criatividade na imprensa nacional para colocar Bolsonaro como culpado disso. A Ford manteve sua fábrica na Argentina apenas porque recebeu subsídios fartos do governo de lá. Essa estratégia global da Ford visa concentrar seus negócios nos carros onde consegue lucrar mais, picapes e SUVs. Esse movimento foi acelerado por conta da crise causada pela resposta de governadores e prefeitos à pandemia do Covid-19, com o fechamento de tudo, proibição de pessoas trabalharem, proibição de sair de casa, de passear, chegaram até a fechar fronteiras de cidades e estados. Isso, lógico, fez com que a demanda por carros mergulhasse no ano passado. Lembra do pessoal que falava que importante é a vida, a economia a gente vê depois? Pois bem, esse é o resultado na economia. Mas, mesmo tirando o fator Covid-19 dessa equação, o fato é que a Ford precisava mesmo rever sua estratégia por um motivo estrutural mundial. Pessoas estão comprando menos carros. O carro já foi um dia um item insubstituível, era até um símbolo de status. Quem não tem carro é um pé rapado, era um pensamento comum aqui no Brasil. Mas, embora o carro continue sendo muito útil em muitos lugares e para muitas situações, cresce cada vez mais o grupo de pessoas, principalmente em grandes cidades, que simplesmente preferem não ter carro. Carros são coisas caras, principalmente devido aos absurdos impostos inclusos por governos, que fizeram isso se aproveitando do fato de que as pessoas queriam muito ter carros no passado. Como o carro era um símbolo de status, a pessoa não se importava em pagar uma fortuna de impostos na hora da compra, outra fortuna de impostos todo ano para o licenciamento anual, mais outra fortuna de impostos no combustível, mais multas, radares, blitzes da lei seca e outras armadilhas para arrecadar grana. Enfim, carros são uma máquina de fazer dinheiro para o governo. Paulatinamente, ano após ano, governos davam um jeito de aumentar os impostos sobre o carro,
porque assim conseguiam arrecadar mais e as pessoas acabavam pagando porque queriam muito ter carro. O resultado é que praticamente o que você tem na sua garagem aí hoje nem é mais um carro, é um imposto sobre rodas. E o processo não para. Nesse final de 2020, por exemplo, João Dória anunciou aumento de IPVA e imposto de venda de carros usados. É cada vez mais imposto. Ao longo do tempo, aconteceu um fenômeno bastante conhecido por economistas, a chamada curva de Laffer. A curva de Laffer diz que quando são poucos impostos sobre algo, a arrecadação tende a aumentar se você aumentar a alíquota de impostos. Mas também adverte que a partir de determinado nível de imposto, o custo do imposto começa a diminuir a quantidade do próprio produto comercializado a ponto da arrecadação diminuir. Imposto torna o produto mais caro. O diagrama da oferta e da demanda diz que menos gente vai comprar tal produto, menos gente comprando, o total arrecadado com impostos cai. Pior, cai não apenas a arrecadação do governo, como a indústria em questão, aquele mercado inteiro acaba, prejudicando a sociedade. Se fosse só menos arrecadação de imposto, na verdade seria ótimo, mas não é isso, também tem prejuízo para a sociedade. De fato, a curva de Laffer originalmente aplica-se ao percentual de impostos geral da economia. Porém, é fácil ver que ela se aplica logicamente também para produtos individuais. Em última análise, é isso que estamos percebendo no mundo todo. Nossos governos aqui no Brasil, particularmente, foram com muita sede ao pote, mas o fato é que governos no mundo todo têm aumentado constantemente impostos sobre carros. Sempre se acha uma desculpa para isso. O efeito final é que mataram a galinha dos ovos de ouro. Em muitos lugares ainda é obrigatório ter carro. Algumas pessoas ainda veem carro como símbolo de status, mas nas grandes cidades cresce muito o número de pessoas que simplesmente não vê necessidade de ter carro. Você pode usar um Uber ou um táxi para fazer a mesma coisa com enorme economia. Sim, se você botar na ponta do lápis, você pode pegar Uber e táxi todo dia, que ainda vai ser mais barato do que você ter um carro. Principalmente agora que aplicativos garantem carro disponível a qualquer lugar e a qualquer hora. Carro virou meramente um instrumento de trabalho que poucos profissionais vão ter para atender um público grande de usuários. Deixou de ser uma coisa pessoal que você tinha ali na garagem, justamente em função do preço alto devido a impostos escorchantes de governos. Lógico, picapes e SUVs ainda são usados por pessoas no campo e não tem substituto. Como disse, esse movimento é muito movimento de cidades grandes. Em cidades menores, quem mora no campo é complicado, então picapes e SUVs continuam sendo úteis. Carros caros usados como símbolo de status, como Ferraris, Mustangs, continuam também existindo, mas aquele carro padrão simplesmente não faz mais sentido. Esse é o problema da Ford e de tantas outras fábricas de carro. Imposto demais matou o negócio delas. Até os jovens têm se interessado cada vez menos pela carteira de motorista. Esse movimento também é mundial. No mundo todo, os jovens têm procurado menos tirar carteira de motorista, mas aqui no Brasil, particularmente, essa queda é grande, de cerca de 20%, justamente porque também o processo de se conseguir uma carteira de motorista foi recheado de impostos diretos e indiretos, um monte de requisitos sem sentido, como não sei quantas horas de aula, simuladores e outras besteiras que absolutamente não ajudam em nada o aluno a aprender a dirigir e, no entanto, impõem custos que acabam sendo pagos por este. No final das contas, os lockdowns feitos sob o pretexto do vírus da Covid-19 deram só o empurrão final nessa indústria. Não se espante se outras empresas dessa área seguirem o mesmo caminho. Governos mataram essa indústria com sua gana de arrecadar dinheiro. Mas não se preocupem, o algoritmo sempre há de prover soluções. Aqui no Rio se torna cada vez mais comum a compra de carros só no papel. Quando se compra um carro sem os documentos do governo, apenas checando se o carro não é roubado e assinando um contrato com o dono anterior. Tipicamente são carros que acumularam fortunas em multas e licenciamento atrasado, de forma que você compra ele barato e pode usar em lugares em que normalmente não tem blitz. Se você for pego numa blitz da polícia, você vai ter que entregar o carro porque simplesmente não vale a pena pagar todas as multas dele. Porém, com tantos aplicativos avisando onde tem as blitz do governo, você consegue comprar o carro e andar com ele por muitos anos antes de perder eles nessa situação. E lembre-se, o carro é barato.
E lógico, é importante que não tenha sido roubado, ou a polícia estatal pode usar violência para sequestrar você, e olhando pela ética libertária também, se aquele carro não foi adquirido de forma legítima, também o seu contrato com a pessoa que o vendeu também é ilegítimo. Mas o preço baixo acaba tornando o negócio atraente. Mas não sendo um carro roubado, sendo apenas imposto devido, não há nada de errado do ponto de vista ético. E o preço baixo acaba tornando o negócio atraente. Há pouco tempo atrás noticiaram que cerca de 20% dos carros no Rio de Janeiro têm mais de um IPVA em atraso, ou seja, tem dívidas financeiras enormes com o governo. Ou seja, já tem muita gente ignorando pelo menos uma parte dessa montanha de impostos desejada por políticos e burocratas sedentos de dinheiro. E isso só mostra como cada vez mais a informação descentralizada é veneno para o governo. Quanto mais você consegue saber de informações sobre o governo, menos imposto você acaba pagando. Esse é o destino final do governo: falir por falta de arrecadação. Obrigado pela audiência. Esse artigo foi sugerido por Alex Ducal e vários outros, escrito e narrado por Peter Turguniev. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Saiba mais sobre o nosso projeto no site visãolibertaria.com. Lá você pode sugerir novos artigos, escrever artigos, patrocinar e muito mais. Confira visãolibertaria.com. Até a próxima!